Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nossa aula de hoje, nós daremos início aos nossos estudos do metabolismo energético. Então, iremos ver um pouquinho sobre as reações químicas que ocorrem nos organismos para a transformação de energia em uma forma que a gente possa utilizar. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que todo organismo vivo ele necessita continuamente de energia. A partir do momento que ele não consegue mais obter energia, morre, tá? Então, o que nos mantém vivo é a energia. E acontece que a partir do momento que você vai estar transferindo essa energia de um organismo para o outro, você está perdendo energia. Tá? Então, assim como tudo no universo, né, os sistemas biológicos, pelo menos até onde a gente sabe, né, eles seguem as leis da termodinâmica. Então, você não tem como criar energia, não tem como destruir energia. Você consegue absorver, obter energia, você consegue transferir essa energia e você sempre estará perdendo energia. Você sempre vai estar perdendo energia de uma forma menos utilizável, geralmente é o calor. Tá? Então perceba essa pirâmide trófica aqui, onde você tem os diferentes níveis aqui. Isso aqui vocês já conhecem, né? Está dentro dos conceitos aí de ecologia, dentro dos conceitos aí de cadeia alimentar, né? Nós temos os produtores, né? Seria em geral aí as plantas e as algas. Aí os consumidores primários, que são aqueles que consomem os produtores, consumidores secundários, que são aqueles que consomem os consumidores primários, e assim sucessivamente. Vocês sabem que os produtores conseguem energia da luz solar, então o Sol, fonte de energia primária. Essa energia fica armazenada em suas moléculas, aí vem os consumidores primários e absorvem, conseguem, obtêm energia para eles a partir da alimentação desses produtores. Só que percebam que a hora que você passa de um nível para o outro, você tem uma perda energética bastante grande. Por isso que uma cadeia alimentar ela não é longa, porque à medida que você vai avançando nos níveis tróficos, você tem menos energia disponível para o próximo nível. Por isso, vai pegar lá os topos de cadeia alimentar, geralmente você vai ter menos animais do que aqueles que estão abaixo, porque para aqueles que estão abaixo, você ainda tem mais energia disponível. Então, geralmente você vai ter uma maior quantidade de consumidores primários do que de consumidores secundários, e assim sucessivamente, ok? A nossa energia, no caso, como seres heterótrofos, já que não somos produtores, já que não fazemos fotossíntese, ela vem dos alimentos. E a unidade que a gente utiliza para mensurar essa energia que estará nesses alimentos, a gente utiliza a unidade caloria. Então, por isso que vocês pegam lá uma tabela nutricional de algum alimento, vai estar lá, tem tantas colheres lá equivalente a 200 quilocalorias, por exemplo. Então, para você sabe que, então aquela quantidade de alimento vai fornecer esse tanto de energia para o meu organismo. Essa tabela aqui, ela mostra mais ou menos um valor estimado, aí, uma pessoa de 64 quilos, o quanto que ela gasta de energia por dia. Então, vai gastar cerca de 3.000 quilocalorias por dia. Quilocaloria, o quilo, o K que está aqui, representa 1.000. Tá? Então, vai pegar lá, por exemplo, uma pessoa dormindo. A pessoa dormindo 8 horas, vai gastar cerca de 512 mil calorias só dormindo. Tá? Então, ao longo do dia, vai gastar esses 3.000 quilocalorias, então que seria 3 milhões de calorias, ok? Tá, daí vocês conseguem entender um pouquinho melhor aí a ideia das tabelas nutricionais. Então, essa aqui seria uma tabela nutricional de um feijão, né? Então, a porção de 100 gramas desse feijão, ou seja, meia xícara de chá, ela vai liberar em torno de 329 quilocalorias, ou seja, 329 mil calorias. Aqui, inclusive, está errado, né? Esses KCl, o certo seria cacau, igual está aqui, quilocaloria. E, de acordo com uma dieta de referência aqui de 2.000 quilocalorias por dia, ou seja, inferior ao que essa pessoa gasta, essa quantidade seria só 16% do que essa pessoa precisa consumir durante o dia. Então, igualmente para os outros itens que estão aqui, por exemplo, os carboidratos, olha só, a cada 100 gramas desse feijão você tem 61 gramas de carboidratos, que representa 20% do que uma pessoa que consome 2.000 quilocalorias por dia precisa consumir. Isso quer dizer que se ela comer só feijão nesse dia, ela teria que comer, então, meio quilo de feijão só para suprir as necessidades de carboidrato. Estão entendendo?
Isso eu vi que vocês já estudaram no início do ano, então, né, vamos passar aí, mas só para vocês entenderem. A questão é, como que esses alimentos vão, de fato, nos fornecer energia? Onde está a energia desses alimentos, né? Então, para vocês entenderem isso, vocês precisam entender alguns conceitos antes. Por exemplo, os conceitos de anabolismo e catabolismo. O anabolismo é o tipo de metabolismo onde você vai pegar moléculas simples, né, e vai sintetizar em moléculas mais complexas. Ó, peguei esses átomozinhos, né, essas moléculas aqui, e sintetizei em algo mais complexo. Já o catabolismo é eu pegar uma molécula complexa, né, e degradar em moléculas simples. Tá? Essa que é a diferença de anabolismo e catabolismo. Anabolismo, então, você pega moléculas simples, sintetiza em moléculas complexas. Catabolismo, moléculas complexas, degrada em moléculas simples. Outro conceito é de reações endergônicas e reações exergônicas. Então, você sabe que quando você tem reações químicas, você tem reagentes e produtos, ok? Então, os reagentes reagem e geram os produtos, beleza? Quando o nível energético dos reagentes for mais elevado do que dos produtos ao final da reação, isso quer dizer que a reação liberou energia e então o que ocorreu foi uma reação exergônica. Tá? Quando o nível energético dos reagentes for inferior ao dos produtos, né, ao final da reação química, quer dizer que essa reação consumiu energia, né, e esses produtos têm um nível energético então mais elevado. E essa energia, então, ela vai estar armazenada nas ligações químicas dessas moléculas. Tá? Neste caso aqui, uma reação exergônica, a energia que estava armazenada nessas ligações, ela foi liberada com a quebra dessas moléculas. Então aqui, ó, por exemplo, temos aí C6H12O6, que seria glicose e oxigênio. Então você tem uma reação química aqui, respiração celular, por exemplo, você vai quebrar essa glicose, vai converter com esse oxigênio, você vai ter os produtos finais aqui, gás carbônico e água, com um nível energético mais inferior e energia sendo liberada. Já aqui você tem o inverso, você tem o gás carbônico e tem a água, e você tem uma reação química, que você vai ter o processo da fotossíntese, por exemplo, você vai absorver energia solar, e vai utilizar essa energia para sintetizar aqui a glicose e o oxigênio. Percebam que os átomos que estão aqui também. Você só reorganizou essas moléculas, só reorganizou esses átomos. E aí vocês conseguem perceber que as reações de anabolismo, elas consomem energia, então, para você fazer uma molécula mais complexa. Claro que essas moléculas vão ter energia armazenada aqui. Já a reação catabólica, né, um catabolismo, ele vai liberar energia quando a reação química ocorrer. Né? Quando se fizer essas quebras aqui, dessas moléculas, para as moléculas simples, vai liberar essa energia. E aí você pode utilizar essa energia para outra coisa. Tá? Então, essa aqui é a ideia do metabolismo. Você justamente utilizar a energia da reação catabólica, né, para uma reação anabólica, por exemplo. Tá? Já que você vai estar sempre transferindo energia de um sistema para outro, convertendo energia de um tipo para outro, ok? Beleza. Só que para as reações químicas ocorrerem, elas necessitam um investimento inicial de energia. Então, é que nem um carro. Você vai ligar o carro, você precisa ir lá da partida, que vai utilizar a bateria, que vai ligar o motor de arranque, que vai fazer com que o motor do carro funcione, vai fazer com que o motor do carro gire, né, comece a girar, para daí começar a consumir o combustível dele, que é, por exemplo, a gasolina. Então, ele é gasolina, mas o investimento inicial ali foi de energia elétrica para dar partida. Então, mais ou menos essa aqui é a ideia. Se você não tem a bateria, não tem o motor de arranque, você não faz funcionar. Você vai ter que empurrar, por exemplo, se é um carro antigo, ainda dá. De qualquer forma, você tem um investimento inicial de energia. Então, mesmo uma reação exergônica, que é aquela que vai liberar energia, você vai precisar dessa energia de ativação. E muitas vezes, essa energia de ativação ela é elevada. E aí acaba te prejudicando, porque você precisa gastar energia para daí liberar energia. Tá? Então, muitas vezes a reação química, se ela tem um interesse de produção de energia, o teu balanço energético final vai ser muito baixo. Então, você tem um ganho pequeno. No entanto, nossos organismos eles utilizam enzimas, que são aí proteínas com atividade catalítica, né, que são facilitadoras de reações químicas. Então, elas são facilitadoras justamente porque elas necessitam de uma energia de ativação bem mais baixa do que a reação precisaria por si própria. Então, olha só, aqui nós temos os mesmos reagentes, o mesmo produto, mesmo nível energético inicial e final,
Mas perceba que uma reação sem enzima, olha quanto que você precisa de energia a mais do que com a enzima. Então, imagina agora que você tem uma moto lá, está querendo fazer funcionar aquela moto no pedal. Então, o quanto você vai gastar de energia vai ser bastante grande, né? Se comparado a você fazer funcionar aquela moto lá dando a partida elétrica. Então, o teu gasto, né? O teu gasto vai ser só lá o dedinho, enquanto da outra pessoa vai ser lá o pedalzão. Ou você tem a moto que tem as duas, acabou a bateria. Enfim, entenderam a ideia, né? A enzima ela vai facilitar a reação química porque ela vai precisar de uma energia de ativação bem mais inferior do que a reação precisaria se ela fosse ocorrer por si própria. E aí, como é que funcionam as enzimas? Né? Geralmente, você vai ter uma enzima, ela vai ter um sítio ativo, que é lá o espacinho lá na enzima onde a reação química vai ocorrer, e esse espaço, né, esse sítio ativo, ele vai ser complementar a um substrato. É um esquema tipo chave e fechadura. Tá? Aí, esse substrato encaixando lá, essa enzima vai receber um investimento de energia e ela vai mudar a sua conformação tridimensional, vai forçar que a reação química ocorra. Nesse caso aqui, percebam que você tem um substrato aqui que seria algo com duas subunidades unidas e aí você separou no final. No caso, uma reação então de catabolismo, né? Então, imagina aqui um açúcar e uma sacarose, né? Vocês sabem, né, que são aí disacarídeos. Pode ter, por exemplo, uma glicose ligada a uma frutose, né? Elas estão unidas, você precisa absorver isso está lá no teu intestino, aí vai a enzima, vai lá, quebra, libera lá a frutose e glicose, agora você consegue absorver, tá? Então essa aqui é a ideia. Nós temos enzimas que fazem o contrário, que vão encaixar aqui os substratos, né, no caso os reagentes, e ela vai uni-los, né, vai forçar a união entre eles, usando menos energia do que a reação necessitaria se tivesse no ambiente sem a enzima, ok? Então as enzimas são facilitadoras de reações químicas. E de onde que vem energia para essas enzimas funcionarem, né, para elas fazerem essas reações químicas ocorrerem no nosso corpo? Porque praticamente tudo que é feito no nosso corpo é mediado por enzimas. Então, se vocês pegam aí, por exemplo, nosso tubo digestório tem liberação de enzimas, nossa saliva tem enzimas, nós acabamos de estudar ali replicação do DNA, tem um monte de enzima. Né? Então, praticamente tudo que ocorre no nosso organismo envolve enzimas, e essas enzimas necessitam de energia. Da onde que vem energia? Você acha que, por exemplo, vai comer pão, né? Vai lá, a molécula do açúcar do pão, o amido, vai lá grudar na enzima e liberar a energia para a enzima funcionar? E daí você come a carne, né, vai quebrar a proteína e liberar energia lá na tua enzima para ela funcionar? É assim que funciona? Como é que funciona isso, né? Aí quem vai entrar o ATP. O ATP seria a moeda energética do nosso organismo. Praticamente tudo que você come vai ser metabolizado, né, vai ser catabolizado para a produção do ATP. Tá? O ATP, então, adenosina trifosfato. Então, você tem uma adenina, você tem uma ribose, que é um açúcar, e você tem 3 fosfatos, né? Por isso, adenosina trifosfato. Ou então, trifosfato de adenosina. Essa molécula aqui, ela é altamente energética. Né? A ligação entre esses fosfatos aqui, ela contém muita energia. E é justamente para a síntese dessa molécula que nós nos alimentamos. Então, entendo aqui ó, esse esqueminha. Olha só, nós temos lá alimento, né? Então, aquilo que você está comendo. Aí nós teremos o processo de respiração celular, que nós veremos nas próximas aulas, que vai então liberar essa energia. E aí você vai liberar gás carbônico e água. Vocês sabem que vocês expiram gás carbônico, agora vocês vão entender. Então você se alimenta e você respira justamente para a produção dos ATPs que vão liberar energia para as suas atividades diárias, para todas elas. Então você está assistindo isso, está ouvindo isso, você vai andar, vai correr, vai dormir, vai estudar, vai namorar, vai fazer qualquer coisa. O teu próprio corpo vai se manter íntegro, vai se manter coeso, gastando energia. E essa energia vai chegar, né, em cada sistema metabólico das tuas células na forma de ATP. Então, olha só, você utilizou aquela energia dos teus alimentos para sintetizar um ATP, ou seja, unir um fosfato inorgânico a um ADP, né, que seria adenosina difosfato. Então, você tem 2 fosfatos e mais adenosina. Aí você juntou esse terceiro fosfato e você tem lá uma ligação altamente energética. Aí esse ATP vai ceder esse fosfato
lá para aquelas enzimas, por exemplo, lá para os teus músculos, tá? Então, quando ele cede, quando ele coloca esse fosfato lá, aonde ele colocar esse fosfato, ele forneceu energia, tá? Vai energia junto. Lembram lá do transporte passivo e transporte ativo? Onde tinha lá, onde nós tínhamos a bomba de sódio e potássio? Então, a bomba de sódio e potássio, para ela funcionar, ela precisava da ligação do fosfato inorgânico que vinha de um ATP. Então, o ATP cedia esse fosfato inorgânico e cedia essa energia junto. Então, ela usava energia para fazer os transportes e aí descarregava, liberava o fosfato inorgânico. Isso acontece para tudo no nosso organismo. E aí você tem como sobra o ADP e o fosfato inorgânico ali solto. Aí você vai lá, utiliza mais energia dos seus alimentos para juntar esse fosfato inorgânico com aquele ADP, sintetizando o ATP novamente, utilizando novamente essa energia para outras coisas. Então, sempre transformando um tipo de energia a outro e sempre perdendo energia para o ambiente na forma de calor. Por isso que constantemente nós precisamos estar nos alimentando e mais constantemente a gente precisa respirar. Você consegue ficar sem comer por algum tempo, porque nós temos reservas energéticas aí na forma de gordura, na forma de glicogênio, né? Até mesmo as proteínas podem ser quebradas para produzir ATP. Só que a produção do ATP, ela necessita da respiração celular. Então, se você parar de respirar, né, poucos minutos você morre. Por quê? Porque vai faltar ATP e aí o teu corpo vai parar de funcionar e você morreu. Beleza? Tá. Então, só para finalizar aqui, então percebo que se nós obtemos energia dos nossos alimentos, e nossos alimentos são de origem vegetal ou de organismos que se alimentaram dessa origem vegetal, né, automaticamente a energia que está armazenada nessas moléculas desses alimentos, ela veio, né, lá do Sol, porque as plantas utilizaram energia solar, né, para sintetizar esses compostos orgânicos. E aí você vai lá e come esses compostos orgânicos, quebra eles e libera energia para produzir o teu ATP, que vai ser utilizado para tudo no teu corpo. Essa energia que está sendo liberada, no final das contas, é uma energia que foi sendo transferida ao longo dos organismos, ao longo dos níveis tróficos, mas que teve origem lá no Sol, lá na energia solar. Ok? Entenderam? Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham curtido, né? Um geralzão aí do metabolismo energético, uma introdução do metabolismo energético, né? E nas próximas aulas a gente vai então aprofundar um pouco mais aí nas reações químicas que fazem com que isso aconteça. Então, tchau para vocês, até a próxima.